seguinte terra: ide e pregai o Evangelho. Deus conta com você. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 o 20, que nos diz assim o Evangelho eterno. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram a todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glória ao Espírito Santo de Deus. Ao ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho eterno, eu vejo e entendo a responsabilidade para a vida de cada um de nós. Escute aí, meu ouvinte, que está me ouvindo pelas ondas magnéticas desta emissora de rádio. Escute e veja aí, internauta, o que Deus tem a falar com a sua vida aqui hoje. Glórias a Deus. Porque a responsabilidade é pessoal. É eu e Deus. É você e Deus. É você que está me ouvindo pela rádio e Deus. Cada um de nós temos que cumprir o chamado que Deus determinou para a vida de cada um de nós. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. Existem 3 passagens bíblicas que eu acho interessante. Eu vou te dar a passagem bíblica. E muita gente pensa que não vai ser cobrado, e vai ser cobrado. Você entendeu? Cada um de nós devemos fazer a nossa parte diante de Deus. Porque a Bíblia diz que para a sepultura, para onde eu e você vai, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há mais nada ali. Veja e escute aí essas 3 passagens bíblicas de advertência. Escute só, olha só. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. É uma responsabilidade muito grande para a vida daquele homem, daquela mulher, daquela criança e daquele ancião. Se não fizer a vontade de Deus,
no tempo em que Deus determinou para que eles viessem a fazer a vontade de Deus. Veja só, escute isso. Eclesiastes 3,15, ó. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do tempo que passou. Aí você vai aí para Isaías. Isaías capítulo 57, versículo 4. Isaías 57, versículo 4. Olha o que diz. De que fazei o vosso passatempo? Contra quem escancareis a boca? E deitai para fora a língua, seu linguarudo. Porventura, não sois vós, filho da transgressão, semente da perversidade? Deus está te vendo. Mais uma passagem bíblica. Salmos 101, versículo 6 ao 8. Salmos 101, versículo 6 ao 8. Deus está falando aí com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, em nome de Jesus. Salmos 101, versículo 6 e 8. Ó. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desagarrar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Eu conheço duas passagens bíblicas, que é Deus que lança fora, aquele que fica de engano dentro da casa de Deus. É essa que eu acabei de ler em Salmos, e tem também em Apocalipse, aonde que está escrito assim: vomitar-me-eis da minha boca, porque você não é quente e nem frio, você não se decide o que você quer ser. Aí mais uma passagem bíblica, só para fazer o cumprimento verbal. Apocalipse capítulo 20, e versículo, glórias a Deus, 15, que diz assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então cada um de nós, particularmente cada um de nós, temos uma responsabilidade e uma missão a cumprir nesta vida. Cada um de nós temos um dever diante de Deus, conforme está em Eclesiastes, que é o dever de todo homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A pessoa consegue guardar, começar pela tarde, porque tudo começa pela tarde. A antiga história que diz: vale a pena se apodrecer de novo. Vale a pena ver de novo? É aquilo que passa na tira-visão. Vale a pena se apodrecer de novo. Aí a pessoa consegue guardar a novela da tarde, a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, a das 9, a das 10, a das 11, a das 12, da meia-noite, a do corujão. E consegue conversar com o vizinho, com a vizinha, e consegue se desenvolver bem. Olha, a tiazinha fugiu com o Ricardinho. Olha, o Joãozinho fugiu com a Ricardinha. E assim, eles conseguem explicar o que vê na tira-visão. Mas quando é para explicar a palavra de Deus, eles não conseguem. Ou elas não conseguem. A mesma coisa é no meio esportivo. A pessoa consegue falar que o time A ganhou, o time B ganhou, consegue se desenvolver bem para explicar um filme que viu, mas na hora de explicar a palavra de Deus, não consegue explicar.
ensinar os mandamentos, não consegue ensinar. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens preferiram mais o mundo do que fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que falam assim: não, o mundo tem muita coisa boa para oferecer. Isso é mentira. O mundo não tem nada de bom para oferecer. A Bíblia diz que o mundo é ilusão e fantasia. O mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você está fazendo a vontade de quem? Você está servindo quem? A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Na igreja, você repreende o demônio. Você repreende Satanás. Aí em casa, você convida os demônios para entrar de novo? Através da tira-visão? Você está vendo que na novela está batendo tambor de macumba e você está lá assistindo e está dando gargalhada. Você está vendo que na novela e nos filmes está estimulando a união abominável e você está assistindo lá. Você está vendo que na novela e nos filmes está dizendo que tomar uma talagada é normal, desde o vinho ao contine, e você está deixando ligado lá. E os demônios se andando dentro da sua casa. E de repente começa a rebeldia, começa a confusão, começa a briga, aí você grita: ai meu Deus, o porquê está acontecendo tudo isso? Aí o diabo está lá dentro da sua casa. E o diabo olha para você e diz: ai meu Deus, não, é ai diabo, sou eu que estou fazendo isso tudo aqui dentro. O inimigo se andando lá dentro. E a Bíblia diz que aonde a iniquidade, o Espírito de Deus, ele não pode habitar. Para isso, Deus tem intimado os profetas e as profetisas para que venham pregar o Evangelho, para que venham anunciar as boas novas. A Bíblia diz, irmão, que deve ser ensinado desde a criança até a fase adulta a temer ao Deus que fez o céu e a terra. Glórias a Deus. Está escrito. Aí em Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui está dizendo para pregar o Evangelho. Não está dizendo para você espalhar o mundanismo. Não está dizendo para você espalhar as coisas lá de fora. E não confunda as coisas. Você, com a sua falsa espiritualidade, tem confundido a muita gente. E eu vou definir aqui agora a separação das coisas. É assim: ser profissional é uma coisa e ser mundano é outra. Você habita no mundo, você pode se profissionalizar, mas você não deve se mundanizar. Ser profissional é uma coisa e ser mundano é outra. O profissional, ele estuda, termina o seu primeiro grau, termina o seu segundo grau, faz a sua faculdade, vai ao nível superior e escolhe qual é a profissão ou qual é o doutorado que quer exercer. Isso é o profissional que habita no planeta Terra. Mas o mundano é viciado na televisão, nas novelas abomináveis, é viciado nos filmes abomináveis. O mundano, ele bebe, ele fuma, se prostitui com várias mulheres.
e no final morre e vai para o inferno. Então ser profissional é uma coisa e ser mundano é outra. Você tem que ser sim um profissional, mas servo de Deus, sendo diferente, não amando as coisas dessa vida e se preparando para a velhice e para a morte. Porque não vamos trazer nada para essa vida, não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada.